Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Mayara, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, meu querido Weber, graça e paz. E um bom dia também para os nossos queridos ouvintes no Brasil e no mundo. Um cheiro hoje ao vivo da Caucaia, não é? Olha aí, que legal. Glória a Deus. Bom, uma alegria estar aqui com vocês. A honra é nossa, querida. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, e hoje, a gente já para ganhar tempo, porque eu já fui alertado que o doutor Egnaldo hoje está assim, em cima da risca, né, doutor Egnaldo? Está aí com uma missão aí daqui a pouquinho também, e a gente vai tentar ganhar tempo por aqui, né, sem mais delongas. Hoje a gente vai estar tratando sobre ansiedades, né, e tenho certeza que isso aí, se deixar, dá 37 programas, né? Então, ansiedade e o subtema aqui, quando a preocupação roubou a paz. Olha aí que legal. Então, esse é o tema de hoje que a gente vai estar conversando. E se vocês me permitem, dentro da introdução de vocês, eu acredito que vocês devem ter aí alguma coisa, né, que vocês prepararam para a gente nessa introdução, mas eu já queria chegar, como diz o Coxinha. Conhece o Coxinha, o Mayara? Ele é da tua cidade aí, da tua terra aí, conhece ou não? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, como diz o Coxinha, chegar já com a voadora nos peitos e dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: como que a gente pode entender de forma simples o que é ansiedade? Simples e objetivo. Bom dia, doutora Mayara, bom dia, pastor Elber, nossos ouvintes que já estão aqui, estão na rádio e corram para cá para o YouTube, né? Como o pastor Elber falou. E legal, pastor Elber, quero já agradecer a presença da doutora Mayara aqui conosco, né? Já viemos conversando sobre isso. E a questão toda, como entender a ansiedade. Antes de falar sobre ansiedade, quero deixar só lembrando aqui que na semana passada alguém perguntou sobre a questão do borderline, né? Que é um transtorno de ansiedade, e eu falei que estaria falando mais vezes, mas hoje, como realmente eu estou em cima do tempo, Mayara acho que começa às 11h30, e eu também tenho que sair daqui, todo mundo do trabalho hoje, com as reuniões, e aí nós vamos fazer um programa sobre borderline, e quero já convidar a doutora Mayara, assim que a gente terminar uma série aqui, a gente falar sobre borderline, que é um transtorno de ansiedade, e um transtorno em que a pessoa, muitas vezes, acaba até entrando num gasto compulsivo também, aquele tem como também característica aquele medo de perder pessoas, né? Às vezes ela faz tanta coisa para poder estar com pessoas, tudo, e de repente ela pode também ter o desapego, aquela pessoa, já que, né, não quer estar comigo, então vai deixando de lado também, só aquela instabilidade que tem, ok? Voltemos para a ansiedade. Ansiedade é algo que nós trabalhamos o ano todo, né? E em cada época a gente vai percebendo que o número de pessoas que estão passando e vivenciando ansiedade são muito grandes, né? E aí a gente precisa estar bem atento em relação a vivenciar e como ver tudo isso daí, né? Identificar esse sintoma, perceber que tanto dentro da igreja também a gente tem a ansiedade, e ela surge com aquelas características, né, doutora Mayara? Dores de cabeça, às vezes aquela dificuldade de respirar quando ela vai tendo, né, dificuldade às vezes para dormir, e precisamos ter estratégias para enfrentar. Contigo, doutora Mayara, se apresentando aí, esse só foi o início, né, para a gente já dar o pontapé inicial, como disse o pastor Elber, já de voadora e falando aí de Caucaia, né? Exatamente, direto aqui da Caucaia, meu povo. Eu gosto, porque o Elber é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então tem que estudar, porque ele vai fazer alguma pergunta e é muito bom. Às vezes não dá tempo, Elber, os nossos ouvintes fazerem pergunta, aí você faz, aí o pessoal gosta demais. O pessoal que está na rádio, ouvindo a gente pelo aplicativo, chega aqui no YouTube para acompanhar aqui conosco. É uma alegria, né? Diga, meu bem. Se você me permite, antes de você continuar aí, deixa eu mandar um abraço especial aqui. Tem uma colega de vocês também que tá curtindo a rede todos os dias. E ontem eu descobri que ela é psicóloga também. Ela já ouve a rádio já há bastante tempo, mas só ontem que ela falou, que ela falou pra gente que é psicóloga também e tal. E é uma ouvinte assídua nossa aqui. Ela tá lá em Cuiabá, em Mato Grosso. É a nossa querida Erinalva Portela. Tá lá com a gente também.
né? E acredito eu que tá ligada aqui na nossa programação também, tá bom? Esse é o abraço especial aí. O Aguinaldo anotando o nome, eu anotando aqui também, ó. Certeza, não foi, ó. Sério, ele baixou, aí eu pensei aqui. Anotando para a gente convidar, né, Ana Mayara? Anotando para quem sabe num bate-papo aqui hoje, vai aumentar mais uma pessoa, assim, ó, que bom a gente poder estar conversando sobre isso aí. Um abraço, Erinalva, se está nos ouvindo, manda o seu contato de uma vez para passar para a gente aí, por favor. Vai ser bênção. E eu gostei muito da pergunta, Elber, porque para a gente pensar realmente de uma forma muito prática e objetiva, né? A gente fala que tanta coisa é ansiedade, mas é tipo assim, é uma preocupação excessiva. Nós nos preocupamos com alguma coisa que não deveríamos, porque a gente tem que descansar no Senhor, mas a gente se preocupa excessivamente. E junto com essa preocupação vem um medo que, de fato, pensando realmente na prática, afeta a nossa vida diária. Como o Aguinaldo bem trouxe. Como que afeta? Aí começam várias questões, né? Fica uma agitação, vem uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de relaxar, tem um suor excessivo que você não sabe de onde vem, que é uma causa desconhecida. A gente tem dificuldade de concentração. A memória, como o pessoal diz, ela vai de arrasta para cima. A memória, você não lembra de praticamente nada, você perde o seu foco. E atrelado a isso, lógico, vem também sintomas físicos. Aquela palpitação assim, no peito, aquela angústia. Todos esses pequenos detalhes juntos, dentro de uma crise de ansiedade no ser humano, é terrível. Então, a psicóloga está dizendo que se eu estiver preocupada, eu estou com ansiedade. Não, a gente está juntando vários sintomas e colocando numa única pessoa. Imagina, a gente às vezes está preocupado com uma coisa e não está bem. Mas aí eu junto todos esses sintomas para colocar assim de uma forma geral, realmente uma ansiedade. Tanto o que é, como ela está se manifestando conosco. É uma coisa realmente para se observar. Tanto eu me observo, como eu observo no outro. Por exemplo, a psicóloga aqui passou uns dias, né, se cuidando, resolvendo umas questões, né? O cheiro aqui para a van, a gente já falou agora um pouquinho antes. E ela também tirou uns dias para descansar e se cuidar. E essa mulher é uma inspiração na minha vida. Linda. É saber realmente que a gente precisa pausar para se cuidar. E é necessário. Todos nós precisamos. Os psicólogos aqui também, os pastores. Principalmente pastores, né, irmã Mayara? Porque, doutora, o que muitas vezes acontece? A demanda, ela vai se aumentando, e os dias são rápidos, né? A Bíblia vai dizer que os dias são maus, né? Então a gente observa assim, mas a gente tem que aproveitar, porque há questões que precisamos vivenciar. E a ansiedade, quantas vezes ela surge só no fato de eu lembrar que eu vou estar numa determinada situação ou diante de alguém e começo a ter as reações que vão vivenciando, que a gente vai vivenciando, como a própria palpitação, às vezes o medo, né? Aquela sensação de, poxa, eu vou estar lá, o que eu vou fazer, aquela angústia. E tem pessoas e aí por isso que a gente precisa investir no cuidado emocional, no buscar ajuda profissional. Porque também, olha que coisa interessante, só o fato da pessoa saber que ela vai estar diante de um profissional, a mente dela dá uma volta enorme pensando assim, o que eu vou falar, né? O que eu vou fazer, fica imaginando forma para dizer, não, eu sou normal, né? E aí a gente ali não está para falar de normalidade, dentro de normalidade, o que eu estou vivenciando? E aí a pessoa chega para viver aquela angústia, mas ela precisa vivenciar aquele momento. Eu estou até trazendo isso, a questão da importância do profissional, porque eu estava vendo uma reportagem de pessoas que acabaram entrando buscando o IA, né? A inteligência artificial, para poder responder o que ela quer. Olha só, até isso é forma de manipulação, porque eu faço a pergunta que eu quero para ele me responder do jeito que eu quero. Né? E aí eu preciso estar sendo confrontado com alguém que vai olhar para mim e vai falar, olha, você está pensando, você percebeu como tem acontecido isso?
né? E você precisa dar aquela parada no aqui e agora, que é na minha abordagem, né, Gestalt, você vai no aqui e agora, neste momento, e vai trabalhar ali, assim, o que está vivenciando. E aí uma coisa é o que eu pensei, e a outra coisa quando você vira para a pessoa assim, o que está aí dentro agora? O que aconteceu? Por que o seu olhar deu aquela mudança, né? Por que o seu semblante mudou? O que você vivenciou nesse momento? E isso, às vezes, a gente fica ansioso com aquela antecipação de algo que poderá não acontecer, e aí o meu corpo começa a dar as descargas, né, que vão afetando, e isso atrapalha muitas vezes. Ok? Muito bem, são 10 horas e 15 minutinhos em Brasília, 10 e 15 na nossa capital, o tempo não para, como dizia o maluquinho. Eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a diferença entre a ansiedade, vou chamar de normal, né? Aquela do dia a dia, e aquela que se torna um transtorno. Queria que vocês também pudessem, né, diferenciar bem isso daí, porque às vezes a pessoa assim, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas assim, pelas coisas do dia a dia, nananã e tal. E também eu queria que vocês falassem o seguinte: existe o risco de eu ser uma pessoa ansiosa, por exemplo, ansiosa no sentido do dia a dia, né? Pô, eu vou, sei lá, vai chegar alguém da minha família, né? E pô, não vejo a hora e fica ali e tal. Eu não acho isso prejudicial, eu acho legal, uma expectativa e tal, mas não deixa de ser uma ansiedade. Isso eu estou respondendo dentro da minha visão da faculdade de psicologia que eu comecei a fazer e acabou o tijolo, eu deixei de fazer. Então, assim, entendeu? E aí, o que eu queria saber é exatamente isso. E existe o risco de agora eu ser essa pessoa que fica gerando esses excessos de expectativas e aí me virar um transtorno? Fala um pouco pra gente sobre isso daí também. Doutora Maiara, fique à vontade. A senhora é a nossa convidada. Olha que maravilha. Agradeço, meu povo, a confiança. E assim, ó, pensando de uma forma geral, eu faria uma pergunta em cima da sua pergunta, Welber. Uhum. Até que ponto essa ansiedade que você acha que tem está modificando a sua vida? Eu faria essa pergunta em cima desses questionamentos que você levantou. Até que ponto é normal? Até que ponto não é normal? Ai, eu tô adoecendo, ai, eu já tô muito ansioso, não tô. Será que isso é normal? Sem levar para a questão do que é normal e do que não é. Até que ponto isso está comprometendo a sua vida? Para pensar, né, os nossos ouvintes. O Elber trouxe um exemplo muito prático. Eu vou receber uma visita na minha casa. Minha casa já deve estar organizada, como a Van bem ensina. O meu lar já está pronto para a minha família. Né? Aí vou receber uma outra pessoa. Eu vou pensar na alimentação que eu vou servir, o suco, é um refrigerante, é uma sobremesa. Só um parêntese, Maiara. A minha ansiedade, na verdade, não é nem pelo parente, é porque normalmente quando vem parente do Pará, ele vai trazer açaí, entendeu? Então a minha ansiedade é essa, esse é o problema. Faria. Ai, que delícia. Mas assim, pensando realmente nisso, a pessoa vai chegar, você quer preparar ali um ambiente cômodo, confortável para receber ele. Aquilo vai tirar o teu sono? Ai, não, estou preocupada. Mas isso vai te deixar desconfortável? Olha só, eu fiz uma pergunta, até que ponto isso vai modificar a tua rotina? Isso vai te deixar desconfortável? Aí desconfortável, eu tô com uma roupa que tem umas roupas que tem umas etiquetas aqui atrás que fica pegando assim na gente, eu corto todas, né? Pronto, olha aí, ó. Eu corto, aí é algo que é desconfortável que eu posso resolver na hora. Mas aquela visita que eu vou receber, eu tô preocupada, tá tirando meu sono, eu tô ficando realmente, tô perdendo ali a minha linha. Isso eu estou usando um exemplo de uma visita. Ou eu vou para uma entrevista de emprego, pronto, vou para uma entrevista de emprego, eu estudei, eu tenho qualificação para assumir o cargo, sei chegar ao local, sei voltar, mas quando chega lá, eu estou me sentindo tão mal que eu não consigo falar, eu não consigo me expressar naturalmente na entrevista.
Eu estou trazendo exemplos do dia a dia para a gente pensar em várias linhas, para os nossos ouvintes pensarem realmente em coisas práticas do dia a dia. A ansiedade, no dia a dia, ela pode acontecer. Eu posso ficar preocupada com algo, eu vou lá e resolvo. Mas tem algo que vai aumentando, que vai crescendo, que foge do nosso controle humano. A gente sabe que a gente não controla todas as coisas, né? Nós temos um Deus que está conosco, né? A palavra do Senhor, ela traz em vários contextos, né? Eu peguei aqui a referência do Salmo 55, 22, pastor Aguinaldo, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E muitas vezes, Welber, a gente quer resolver tudo e a gente cria diversas expectativas na nossa mente e aí que nasce o risco. O risco daquilo que seria algo mais tranquilo crescer de uma forma avassaladora. Pensa só, você está na praia e você não sabe nadar. Aí você fica ali na borda ali da praia. Eu fico desse jeito, eu não sei nadar. Então eu fico só ali, a água até no máximo a metade da perna. E de repente vem uma onda, a ansiedade ela vem desse jeito, ela começa um pouquinho, e de repente vem ali uma onda que quer realmente te cobrir de várias preocupações que a gente não precisa ter. Aí é que tá, Aguinaldo. Como que eu vou me libertar dessas preocupações que não deve estar no nosso coração, na nossa mente, e observar no dia a dia até que ponto isso modifica o meu conforto e se torna algo desconfortável que fugiu realmente do meu controle, como a onda, por exemplo, que não está no nosso controle o tamanho que a onda vai vir. Para a gente pensar realmente de uma forma objetiva, Welber. Exato. E pensando em todos os contextos também, enquanto, Mayara, você estava falando, eu lembrava aqui de contexto, por exemplo, você pega o carro, você precisa de ir para algum lugar, você está habilitado, você tem condições, você sabe, mas por alguma circunstância que você já tenha vivenciado, você, quando pega o carro que vai passar naquele local, o seu coração, antes a mente já começa a trabalhar e começa já trazer não só esse desconforto, né? Esse desconforto, como nosso tema, ele vai, a sua paz, ela é roubada, né? Você já não tem mais paz, você começa a vivenciar, e aí o corpo vai dar as reações necessárias, né, que ele quer de proteção, e ele vai o extremo. E aí a pergunta do pastor Elber é justamente isso, do momento que sai aquilo que é normal, natural, que é a ansiedade que todos nós temos, seja ela na expectativa de receber alguém, de conquistar o emprego, de conquistar algo, para aquela ansiedade, igual nós assistimos. Pensa na pessoa que já foi abordada, que já passou por um momento de assalto, de furto, e ele está vendo, e ele precisa continuar dirigindo, ele tem a questão do trabalho dele, e aí ele fica olhando toda noite, quando vai na reportagem, o que ele vê? Sempre aquilo como foco. E aí, aquela noite ele já não dorme, ele vai fazer uma viagem. A gente que anda de moto, por exemplo, quem vê algumas cidades aí que tinha um grupo que só estava pegando motos grandes, né? Motos bonitas ali, e olha o desconforto, porque a pessoa ela vai pensar já em morte, vai pensar, e essa pessoa ou ela vai se fechar tanto, ou ela vai começar a desfazer do que tem, e assim, ela vai se enclausurando, e ela vai vivenciando aquela angústia, e perdendo a vontade de viver. Ou seja, esse momento ela saiu daquela ansiedade normal, que você está na expectativa, que vai pegar a condução, ou está indo para o trabalho, para o momento do transtorno. E o transtorno vai paralisar aquela vida, vai trazer várias reações e até sentimento de culpa, né? Como nós falamos da questão da perda do autocontrole. E quem já trabalha todos os dias, já está entrando, olha, como a doutora Mayara falou, são várias circunstâncias. Ele pode estar entrando, por exemplo, vivenciando um momento de burnout, que ele já está no desgaste, queima de energia tão grande, e ele vai lembrar que ele vai
ter que fazer aquela viagem, né? Aquela viagem que em 40 minutos ele chegaria, mas leva quase 2 horas por causa de trânsito, e ele já está tão estressado, tão cansado, já começou a mostrar aquilo ali. E ele começa a vivenciar essa sensação. Às vezes você encontra pessoas que no trânsito eles entram num transtorno tão grande que ele entra em catatonia, né? Ele trava, para no meio do caminho, e o povo começa a buzinar, aquela coisa toda, e ele já não sabe o que faz. Aqui em Brasília, as rotatórias, né? Aí a gente vê assim, pronto, o pessoal quando chega ali, o carro morre, e ele não começa. E aí, pronto, ele desarma ali, ou irrompe em prantos, ou assim, ele não consegue mais sair dali, aquela tremedeira. Então ele já estava num processo que ele não percebeu, de ansiedade, que chegou num momento que assim, a paz não foi só roubada, o corpo já deu a reação ali, né? Conforme a doutora Mayara também está apresentando. Muito bem. Bom, são 10 horas e 25 minutinhos em Brasília. Lembrando aí aos nossos ouvintes que estão também ligados aí no YouTube. Lembrando que não esquece de deixar aí, para você não esquecer de deixar aí o teu like, por gentileza, tá bom? E avisa as pessoas que nós estamos aqui com a doutora Mayara, o doutor Aguinaldo, no nosso No Divã da Rede, né? Manda aí o link do YouTube, manda o link da rádio, enfim, divulga aí essa programação. Hoje nós estamos falando quando a preocupação rouba a paz, né? A ansiedade, quando a preocupação rouba a paz, é o nosso bate-papo hoje aqui. Então, claro, eu tô aguardando você deixar aí o teu like, clica no sininho para você receber as novidades. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Por favor, faça isso. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre a ansiedade na família, né? Assim, na vida do casal ou da família, pais, filhos e por aí vai. Vocês percebem que, no caso, a ansiedade ela afeta relacionamentos, assim, dentro de casa, dentro da família, né? E como que as pessoas dentro de casa poderiam também lidar com essa situação que eu acredito que é bem comum aí em vários lugares, né? Eu olho para o Aguinaldo e ele olha para mim, aí quem fala? Dentro dessa pergunta ali, a gente vai aí a Mayara já vai aproveitando aí, Mayara, para completar, porque junto com a pergunta do pastor Elber, em relação ao relacionamento e tudo, também vem aqueles pensamentos que a gente fala que a gente se sabota, né? Que aquele pensamento que eu não sou capaz, eu não consigo me comunicar, e aí a pessoa, e ela se fecha, né? E aí, doutora Mayara, o que a senhora diz justamente em relação, nessa pergunta do pastor Elber, no relacionamento, a ansiedade impedindo, né, da gente poder ter aquele contato, né, vivenciar esse tempo prazeroso de relacionamento? Pronto. Eu pensei sobre a desconexão entre as pessoas. Porque às vezes as pessoas, tipo assim, a família tá dentro de casa e fica um no cômodo no celular, outro no cômodo em outro. E você está conectado com outras coisas no mundo, mas dentro do lar, por exemplo, tem desconexão entre as pessoas. Aí entra aí o isolamento, uma solidão. E aqui nós estamos falando que quando a ansiedade, né, quando a preocupação rouba a paz. E a solidão também rouba a paz. Também rouba a nossa paz, né? Com certeza. A gente tem acesso a tantas informações, né? Hoje em dia, quando eu penso, a minha filha fez 14 anos, a minha Milena, se eu for pensar, eu vou fazer 38, eu acho. Se eu for pensar, há 25 anos atrás, a internet, aqueles computadores enormes, eu, para fazer as minhas atividades, eu ia para a biblioteca da escola, pesquisar lá, folhear vários livros. Hoje a gente tem acesso ali a várias informações. E isso, às vezes, atrapalha, assim, os relacionamentos. Eu fico tão conectado nas redes sociais e perco o relacionamento com as pessoas que estão ali próximas. Então, acaba existindo aí uma falta de relacionamento realmente significativo para a nossa vida. E isso causa solidão. Às vezes, a falta de dificuldade de se conectar com as pessoas.
como eu falei agora há pouco, o uso excessivo da tecnologia, das mídias sociais, não é uma crítica. Por exemplo, estamos aqui usando a tecnologia, olha que maravilha. Quantas e quantas pessoas estão escutando, acompanhando de cidades diferentes, né? Pedir para os nossos ouvintes, coloca aí a cidade de onde você está falando, para a gente ver a quantidade de pessoas de cidades diferentes no Brasil e no mundo. Então, a gente está usando a tecnologia, com certeza. Mas e no lar? Né? Você parou para ouvir o que é que seu filho quer? Outro dia eu estava assistindo a Van, sou fã da Van, certo, gente? Então, às vezes, quando eu vou falar dela, ela falando que às vezes a gente não quer responder a pergunta do nosso filho porque não sabemos como responder. Então, vamos estreitar aí um relacionamento, se aproximar mais das pessoas realmente dentro do nosso lar, criar uma comunhão. Nós somos seres humanos. E a falta de comunhão, ela rouba a nossa paz e traz ansiedade. Nós precisamos, por exemplo, estar na igreja e congregar com os nossos irmãos, ter comunhão. E essa comunhão dentro de casa, no ambiente de trabalho, ela é extremamente necessária para nós não nos sentirmos, por exemplo, sozinhos. E isso causa uma ansiedade terrível. Por quê? Porque eu não consigo me conectar, não tenho ali Você quer conversar com alguém? Marca um café. Não precisa ter algo caro, conversa, senta, estreita um laço. É necessário, nós precisamos disso. Tem várias pequenas coisas que às vezes roubam a nossa preocupação e são coisas que nós conseguimos resolver. Claro que tem coisas que precisam, sim, do auxílio, do suporte de um profissional, do psicólogo, do psiquiatra, de um acompanhamento que é necessário com os nossos pastores, com as nossas lideranças. Tudo isso está extremamente complicado. Mas essa falta de desconexão, isso causa ansiedade, vai deixando o nosso coração ali preocupado, né? A gente vai se afastando das pessoas que estão próximas a gente. O Elber também questionou a questão dos relacionamentos, né? Seja um casal que não se comunica. Você está casado com uma pessoa, um sai para trabalhar, outro sai para trabalhar, e chega e ninguém conversa, e aí? Como que vai ficar? Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, as escolas no horário integral. Aí passa o dia na escola. Quando chega, e aí, como foi a escola? O que foi que teve lá de interessante? O que foi que te estressou hoje lá na escola? Alguma coisa te causou ansiedade lá? Me conta aí. Então, vai fazendo algumas perguntas nesse sentido. Entendeu? Então, é necessário, meu querido Elmer. Eu gosto das perguntas do Elber, que ele faz a gente refletir sobre vários assuntos. E esse ciclo de contato, Mayara, ela é muito importante na vida da gente, né? Até pelo fato que nós temos dificuldade de nos expor, né? A realidade é mostrar quem eu sou. É muito difícil, porque muitas vezes nós trazemos conosco aquelas crenças limitantes em que, para ser aprovado, eu tenho que ser aquilo que o outro quer que eu seja. E aí entra na questão do autoconhecimento, que nós precisamos estar atentos em relação a isso. Mas muitas vezes nós não privilegiamos isso, não priorizamos, né? Começa muitas vezes dentro de casa que eu quero que o outro seja da minha forma. E assim, a minha forma é a principal? Não. Agora, eu também preciso me conhecer a ponto de que, se o outro se expor, como que eu vou acolher? Lembra dessa palavra, Mayara, né? Esse acolhimento de poder vivenciar de que muitas vezes eu não quero ser cobrado, eu tenho dificuldade com a frustração, e isso é poder lidar consigo mesmo. E a ansiedade bate em relação a isso no trabalho muitas vezes. Então, a pessoa às vezes fala, olha, era um sonho trabalhar o home office, né? Quando se falava lá que surgiu, que desde a época lá, o camarada ele trabalha de bermuda, de casa e tal, mas muitas vezes quando entrou a pandemia nós começamos a ter que aprender, foi a dificuldade. E aí agora a gente começou a ver que limites precisaram ser colocados, né? Quando começamos a trabalhar dentro de casa, e aí como é que eu estava sendo avaliado pelo meu patrão? E quem é da minha época, por exemplo, que estava acostumado porque agora a gente vai até no dedo, né? A digital ali, né? Mas aquele que batia o cartão lá, aquela máquina, e agora não se... Porque ele tinha senso de utilidade entrando na empresa com aquele uniforme, e ele precisou vivenciar tudo isso.
isso. Essa juventude que está chegando, que não vivenciaram desta forma, né, ela tem já um outro momento, uma outra perspectiva. E ainda assim, a ansiedade tem sido algo tão grande, porque a pessoa em si, o contato, estar presente ali, olhar no olho do outro e poder se expor, sem julgamento, é muito difícil. Né? E aí, quando Mayara falou em relação à casa, por exemplo, nós falamos, a casa é lugar, a gente tem o aconchego, né? Que a gente vai receber alguém. E quando eu sei que eu vou receber alguém, ou eu preciso, ainda mais pastores, filhos de pastores, então, né, que estão tudo dentro de casa e, de repente, vai chegar o missionário e ele vai chegar, aí, como é que é aquela pessoa, o que ele pensa? E a gente fica com tanto medo. Seja você, né? Alivia essa pressão, respira e vai ser sincero. Olha, né, eu sei que a minha esposa está aqui, né, nos ouvindo, participando nesse momento, ela sabe, quando chega uma visita e depois vai embora, como é que você me deixa a pessoa entrar dentro de casa desse jeito? Eu falo, não se preocupe, eu fiz a bagunça mesmo, não tem problema, então você pode brigar. Mas às vezes a gente tem medo de receber alguém porque a gente acha que a nossa casa não está adequada para receber alguém, mas como é que está o seu coração? Como é que está esse contato? Como que vivencia isso? É lançar justamente isso ali no setting terapêutico, se isso estiver causando angústia para você, mudar essa história. Maravilha. Gente, são 10 horas e 35 minutinhos. Eu vou priorizar aqui os nossos ouvintes, porque eu estou vendo que está chegando muitos comentários e perguntas, tanto no chat quanto também no nosso WhatsApp. Então eu vou priorizar os ouvintes, né? Aí depois, se sobrar tempo, a gente continua nas nossas perguntas pessoais aqui, tá bom? Lá no nosso WhatsApp tem aí uma participação de uma querida ouvinte. Ela está perguntando, ela está falando assim: atualmente sofro com sérios problemas de ansiedade. Faço acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e medicações. Mas eu nunca fui uma pessoa, ela botou entre aspas, preocupada. Porém, comecei a ter sérias crises de choro sem parar, calafrios, coração acelerado e etc. Sempre que isso acontece, eu tinha que ir para o hospital e os médicos diziam que era ansiedade. Mas eu não fazia tratamento, porque o pastor da minha igreja, e aí é que a parte, né, que é interessante aqui, porque o pastor da minha igreja dizia que a ansiedade era pecado, e aquilo me maltratava ainda mais. Sofri muito, mas graças a Deus e a esse programa, comecei a aceitar minha situação e fazer meu tratamento. Deus abençoe sempre vocês. Vivenciar qual que é o limite, principalmente no nosso contexto religioso, qual que é o limite entre pecado e definir o que é pecado, e aí eu estou falando aqui como um cristão, né? E aí, pensando nisso, e o que é a questão física, fisiológica, a questão mental, a doença mental que vai chegando. Então, nós precisamos observar isso e trabalhar isso muito bem. Porque quando a questão toda, que nós vamos ter o texto, por exemplo, Pedro vai falar lá, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí você coloca no contexto bíblico ali, Pedro, ele lançou sobre o Senhor a sua ansiedade e ele foi morto por causa do evangelho. Ele sabia quem ele era em Cristo e ele sabia quem ele era como pessoa, o propósito. Então, ali Pedro, o apóstolo Paulo que fala para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, assim, ele sabe quem ele é, a autopercepção, ele conhece si mesmo e está trabalhando isso ali. Nós vivenciamos a questão da ansiedade, e essa ansiedade pode ser aquela ansiedade boa, como o pastor Elber acabou de falar, da expectativa de receber alguém, como a ansiedade que eu tenho de falar ao público, ou em público, né? E aí, se eu estou vivenciando isso, eu tenho tratamento, eu tenho como me preparar, ter condições. Agora, se isso rouba a minha paz de forma que me desarma completamente, é um transtorno. E aí eu preciso vivenciar a busca do contexto mental e trabalhar isso daí. Ok? E aí eu também tenho que ir, dependendo do que vem de fora, né, irmã Mayara? O que acontece? E aí imprime aquela culpa. Você está em pecado, você não é amado por Deus, e não é nada disso. Então a gente tem que tomar cuidado. O que está apresentando e como estou apresentando ali para poder vivenciar esse cuidado de Deus. Ok, doutora Mayara? Olha só, Aguinaldo, maravilhoso. A nossa
o querido ouvinte, né? Primeiro eu agradeço, aí ela partilha. E olha só a importância da comunhão, né? Eu gosto muito quando a gente fala que nós somos uma família, né? E é uma comunhão, nós estamos aqui em comunhão, né? Seja falando sobre saúde mental, sobre lendo sobre a Bíblia, seja tantos assuntos que a rede traz ao longo da semana, né? Eu vou aprender a ser uma mulher virtuosa, eu vou aprender a empreender, a cuidar da saúde mental, eu vou aprender sobre música, nós estamos em comunhão. Aí ela partilhou que através do programa, ela abriu os olhos para se cuidar, para cuidar da saúde física dela. Entendeu? Então, isso é importante. Olha só a importância. Quando a gente diz até, compartilha o link, manda para alguém, porque alguém pode estar precisando escutar isso, né? A gente sabe que a gente fala na palavra do Senhor, mas quem faz o mover é o Espírito Santo. Então, eu agradeço a ela, partilha realmente, e fico feliz que realmente ela esteja cuidando da vida dela, da saúde mental. E fica também para os nossos ouvintes. De repente, você está passando por essa situação ou parecido. Não cuide da sua saúde mental, não, isso é besteira. É coisa do inimigo, isso aí, vá dormir que passa. O que mais que o pessoal diz? Psicólogo é coisa de doido. Nós escutamos isso no dia a dia, nós ouvimos. E vai se converter, né? Vai se converter, perfeito, perfeito. Não, você tá assim porque você não lê a Bíblia. E às vezes a pessoa tem sim uma comunhão, mas alguma coisa no teu corpo está fora do lugar e precisa de ajuste. Nosso corpo precisa de ajuste. A gente precisa de Cristo acima de todas as coisas. Nosso alvo é Cristo. A gente vai cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física também. Entende? Então, assim, fica também para os nossos queridos pastores que estão nos escutando. Incentivem as suas ovelhas a se cuidarem. Incentive. Você vê que não está bem, olha, envia esse psicólogo aqui, eu vou te indicar. Faz um acompanhamento. Eu não consigo pagar, a igreja consegue dar um suporte ali financeiro no começo. Então, a gente sempre tem como ajustar para cuidar das pessoas, né? Quando a gente diz que a gente tem que fazer o ID muitas vezes é ajudar uma pessoa a fazer um acompanhamento com o psicólogo. É auxiliar a gente pensa assim que a gente vai fazer o ID, a gente vai auxiliar uma pessoa com uma cesta básica. É uma bênção. Mas, às vezes, o outro está precisando de um cuidado com a saúde mental, está precisando de uma consulta com um psiquiatra. Do mesmo jeito que a gente se disponibiliza, por exemplo, a levar alguém... eu estou passando mal, eu preciso de uma consulta. Do mesmo jeito. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, né? A gente tem que orar pelos nossos pastores. Em alguns locais sabemos que, infelizmente, ainda tem aí um preconceito, mas eu creio que o Senhor está abrindo portas, o Senhor está quebrantando os corações, e é necessário esse cuidado. Você falou, quando você leu, Welber, eu lembrei que realmente eu precisando de um cuidado, e uma pessoa que chegou e trouxe a palavra, e me alertou sobre várias coisas erradas que eu estava fazendo, que não estava fazendo bem para a minha saúde física e emocional. Eu faço isso e não sabia? Olha só, eu faço isso, não faço não. Aí a negação, não faço isso não. Aí comecei a observar, realmente eu estou cometendo esses erros que eu posso ajustar e me cuidar. Então, fica também a partilha para os nossos queridos ouvintes. Nós precisamos nos cuidar. Cuida do outro. Às vezes a gente não percebe. Exatamente, né? Perfeito, Aguinaldo. Perdão, que você foi falar, eu falei também. Partilhe. Às vezes eu ia entrar nesse assunto, mas partilhe, que a gente não observa, mas o outro observa, e a comunhão, o cuidado um do outro. E aí entra, irmã Mayara, a outra situação em que, quando o outro fala, no primeiro momento, dá um incômodo muito grande, da gente ter que se reconhecer naquele momento. Então, a negação, ela vem justamente isso daí. E aquilo causa algo assim que... E aí eu preciso estar atento, e é importante, né? Quando alguém te dá um feedback, alguém fala isso para você, observar assim, quantas pessoas e quantas vezes você tem ouvido sobre isso. Porque causa aquela questão da gente achar que não está sendo aceito. A nossa mente sabota a gente, as crenças limitantes, né? Que a pessoa não está me querendo, está me colocando de lado, ou ela está evitando. E aí eu preciso estar atento para ver se, olha, o que está acontecendo, estar pronto para poder falar, olha, eu não tenho percebido, você pode me ajudar?
Então, procurar. E quando também essa irmã colocou ali em relação a isso, é muito bom quando nós, pastores, observamos isso que está acontecendo, acolhemos a pessoa e começamos a conversar com ela sobre a possibilidade de um heterossuporte, de buscar essa ajuda, de vivenciar. Então, também precisamos estar atentos, porque vai ficar mais confortável, né? Porque aquela pessoa tem você como seu líder, tem você como aquela pessoa de referência, e se essa pessoa te explica que você pode buscar uma ajuda com um profissional, isso desce como um bálsamo sobre a vida da pessoa. Ela fala, olha, essa pessoa me ama, e eu gosto de falar com a pessoa, olha, eu te atendo, e você vai buscar o seu líder religioso. Na parte espiritual, conversa com ele, trabalha com ele. Se você quiser dizer que você está no acompanhamento, se não foi ele que indicou, mas se quiser falar, pode falar. Agora, o setting terapêutico, a gente vai trabalhar as suas emoções, as questões mentais, o que está acontecendo, o que é essa ansiedade, né? Como é que essa ansiedade está passando de algo dentro de um limite, dentro de uma normalidade, para um transtorno. E como transtorno está causando para você várias enfermidades que o seu corpo está gritando e você não está percebendo. E vivenciar justamente isso aí. Muito bem. A Mayara falou, inclusive, sobre a questão da importância de você estar compartilhando aí o link da rede, né? Porque, com certeza, de repente a gente vai conseguir entrar onde talvez nenhum missionário, pastor ou pessoa, né, que esteja aí fazendo evangelismo na cidade e tal, vai conseguir entrar, né? E você, um simples link que você manda, você pode abençoar muitas pessoas. E dentro disso, o pessoal que está ligado lá na Consa Perfumaria, lá em Ubatã, na Bahia, eles mandaram aqui para mim, ó. Na verdade, é a nossa querida irmã Consa mesmo. Ela tá dizendo assim, ó, ligadinha aqui nessa rádio evangélica maravilhosa. Ela falou, há muito tempo procurava uma rádio evangélica. Graças a Deus encontrei. Deus abençoe a todos. Valeu, Consa. Deus abençoe, amiga. Tem aqui mais outro recadinho. A Carmen Sandra, ela tá dizendo assim, bom dia, rede. Doutora Mayara, eu também tiro todas as etiquetas. Ela tá rindo aqui. Eu não só das minhas roupas, mas de todos de casa quando compro. eu sou daquele, ela falou assim, ó, achando eu que eles também não gostam. Então, beijos, Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. E tem aqui também um testemunho sobre a ansiedade do pai que afetou o filho. Vamos ouvir. Só vai ouvir se eu liberar aqui para ouvir, né? Então, acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Muito bom esse. Bom dia, pastor Eginaldo. Bom dia, pastor Welber. Bom dia, Mai. Um cheiro para você, sua linda. Muito bom esse tema. Eu queria compartilhar um testemunho sobre a ansiedade que afeta a família, né? Meu marido, ele sempre foi uma pessoa muito ansiosa no cumprimento de compromissos, principalmente com horários. E quando meus filhos eram bem pequenininhos, mais o Samuel, e a gente precisava ir à escola, botá-los para a escola, eles estudavam à tarde, e o meu marido falava assim, vamos logo se arrumar. Às vezes faltava 1 hora para eles poderem sair, se arrumar, e aí ele falava assim, vamos se arrumar, tá na hora de se arrumar. E ele falava isso todos os dias ele falava isso. Até que um dia, era sábado, não tinha escola, e o Samuel chegou e falou assim, mamãe, tá na hora de se arrumar? Já tá na hora de se arrumar? Tá na hora de ir pra escola? Ele começou a replicar a fala do Léo naquele período do dia. E a gente começou a ver que a ansiedade do Léo em não atrasar para levá-los pra escola começou a afetar a fala do Samuel, e ele começou a repetir isso. Eu acho, às vezes, até que a ansiedade, se a gente não tomar cuidado, ela se torna contagiosa. Querem comentar? Exatamente, que maravilha. E esses exemplos que nós estamos dando, quando a gente pensa, né, que quando a ansiedade rouba a nossa preocupação, nós estamos dando exemplos práticos também de resolver várias questões, né? A nossa querida ouvinte partilhou que através da rede ela foi se cuidar, né? A gente acabou de ouvir esse áudio lindo, que a comunhão da família, eles observaram ali um desajuste e foram se reorganizar, né, se eu posso colocar assim. Então, são ações práticas. Olha só que lindo, se a gente for pensar nessa visão. É um problema ali que surgiu, é um problema leve, pequeno, mas que houve ações práticas para serem resolvidos, né? Claro que nós, acima de tudo, nós vamos orar, mas existem ações que a gente pode tomar realmente para resolver essas questões que não precisam ficar afligindo a nossa vida. Eu aqui com a minha blusa do Setembro Amarelo, né, o mês de valorização da vida. É o ano inteiro, a gente tem que valorizar a vida que o Senhor nos dá.
no mês de setembro, às vezes, fica um enfoque bem maior nas empresas, nas escolas, que é maravilhoso. Mas a gente tem que valorizar a vida que esse Senhor nos dá o ano inteiro, né? E obrigada por partilhar esse áudio lindo com a gente. E pastor Elber, também falando isso, doutora Mayara, aí a gente vai olhando, né, a vida da gente. Por exemplo, eu fui treinado, sou treinado, né, a autocobrança em relação a horários, a compromissos, a essas coisas todas. Porém, como eu já disse aqui também, eu procrastino. Eu sei disso. E como foi justamente no testemunho aí, creio que estava, né? E a gente acaba gerando no outro a ansiedade, às vezes uma angústia tão grande que a pessoa, às vezes, ela desarma, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou muito metódico em relação ao horário. Eu não gosto de chegar atrasado, eu aprendi que eu tenho que chegar antecipado. Então, tem lugar que eu posso chegar com 15, 20 minutos de antecipação, às vezes eu chego com 1 hora. E aí, qual é o problema de tudo isso? E aí, quando você, no autoconhecimento, alguém vai te dando esse retorno e você para avaliar, por exemplo, eu afetava a minha família toda, porque a minha família, para ter notado os compromissos, eu cobrava aquela coisa toda, e depois, se não desse, eu ia na frente. Né? E aí a questão toda é o quanto que desmotiva os outros, o quanto que afeta o contexto, o quanto que aquele lugar que deveria ser um momento de prazer, de alegria por você estar ali, ele causa um momento de desgaste para a família, desgaste para o outro e um momento de angústia, e você não consegue se conectar em detrimento de você estar focado somente no compromisso. Então, o que eu precisava de fazer? Incentivar a família com antecipação, a gente ir se preparando e fazer daquele momento um momento de prazer. Mas a correria do dia a dia nos coloca nesse ritmo de ansiedade, tá vendo? Coloca a gente nesse momento, e aí a gente precisa estar atento. Você vai sair para uma férias. Se você pode sair, curtir, por que vai ficar preocupado em chegar tão rápido no local que você se programou? Você não está de férias? E eu, por exemplo, tinha essa dificuldade. E às vezes você prepara tudo na última hora, vai arrumar a mala nos 45 minutos, quase do segundo tempo. E aí fica aquela ansiedade, aquilo tudo. E depois, o que causa a partir daí? É aquela viagem, é aquele momento que você faltou, aí começa a acusação, e aí já a família pensou em viajar, o que vai acontecer? Ela pensa, vai ser mais um daqueles dias que não será legal. Olha a ansiedade batendo ali, né? Olha, não quero ir não, eu quero ficar aqui. Olha como que vai acontecendo. Então, às vezes, a gente não percebe. E legal, gostei desse testemunho aí que me fez lembrar de quem eu sou, né, na fila do pão. 8 minutos faltando para as 11 horas em Brasília. Aqui no nosso chat, gente, eu vou ler aqui rapidinho as participações, né, que estão por aqui. Doutor Ignaldo, claro, abriu o nosso chat hoje, dizendo bom dia a todos que estão chegando. A Sandra Mendes, que está lá em Maragogi-Pinho, está dizendo bom dia com Jesus, equipe maravilhosa. A Sandra Maria está mandando bom dia. A Isis Campos, bom dia. O Reginaldo Araújo está dizendo bom dia, graça e paz. Deus abençoe, doutor Ignaldo, doutora Mayara, pastor Welber e todos da rede. O Reginaldo também está dizendo mais aqui, estou trabalhando, mas ligado na melhor. 316, valeu, Reginaldo. Doutor Ignaldo está aqui agradecendo pela presença de cada um das pessoas que estão aqui. A Luciene, bom dia. A Francisca Sandra, bom dia, minha querida Mayara e todos que estão participando desse programa maravilhoso. A Marlinda, bom dia. Camila Paiva, bom dia. O Reginaldo, e os das garras da patrulha, Mayara? Tá, é o das garras da patrulha, o coxinha lá. Aí a Helena José está dizendo bom dia, graça e paz. A Jussara está dizendo bom dia, um abraço a todos, principalmente a psicóloga Mayara. A Ana Márcia também está por aqui, está dizendo ótima pergunta, não sei qual foi, mas foi uma pergunta. O Lucir Carneiro, graça e paz, bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. A Ana Márcia está dizendo cheiro Mayara. A Luci Carneiro está dizendo, Luci Carneiro de Oliveira, da PIB da Conceição de Coité, pastor Ronero Dias. A Jussara está dizendo o seguinte, eu sou ansiosa e depressiva, depressão crônica, e isso até me irrita, ela está botando aqui. Querem comentar? Um cheiro, primeiro, para minha querida Jussara. Nós fazemos aí um acompanhamento com a permissão do Senhor, né?
Nós nos conhecemos aqui através da rede e é uma amizade muito, muito linda, né, que o Senhor me apresentou. Mando um cheiro aqui bem grande para ela. Ela disse que ia estar num compromisso, mas levou o fone e ia ficar acompanhando lá. E ela ficou acompanhando. Obrigada, minha querida, por estar aqui, por partilhar conosco, né? Você saber que precisa desse cuidado. E eu fico feliz que você se cuida. Um cheiro, minha princesa. Maravilha. A Van está dizendo o seguinte: podem esclarecer ansiedade e necessidade de antecipação? Sou autista e preciso de... Não sei se é atenção ou antecipação, ou se é uma palavra nova que eu não conheço. Antecioação. Não sei. Mas quando essa antecipação se torna... Aí a pergunta, né? Mas quando essa antecipação se torna ansiedade? É antecipação mesmo? Eu acredito que sim, que ela começou com antecipação, ela mandou esse atencioação, e aí depois no final ela perguntou, ela está fazendo a pergunta sobre antecipação. É que seria o P mesmo, antecipação, né? Ela falou, preciso de antecipação, ou seja, precisa de que tudo que vai ser feito, né, venha antes, com um tempo de antecedência, tudo certinho para se preparar. E o problema todo é quando a gente procrastina, e entendo, né, que a gente vai observando, e aí seria o momento de conversar sobre isso, né, e o tempo vai acabando, vai ficando muito em cima. Aí a ansiedade vai batendo, porque vem aquele medo, e às vezes aquele eu não vou conseguir, a mente começa a falar que você não vai conseguir, já procrastinou, aí você começa a se culpar. Então a melhor forma, né, de estar atento em relação a isso é a agenda, anotado, quem gosta da tecnologia, tudo eletrônico, com sinal, com tempo certinho, para que você saiba, olha, eu tenho esse tempo, eu não posso procrastinar, é esse tempo que eu tenho que ir fazendo. Então é fazer mesmo tudo com um momento. E aí o problema é quando vem do outro, né? Quando vem do outro em cima da hora para fazer, aí eu tenho duas escolhas. Se eu entendo que eu vou fazer, né, isso, eu entendo que ou eu faço, ou eu vou ser bem sincero com a pessoa e vou falar, me perdoe, eu não tenho condições de fazer nesse tempo que você está me dando, e eu vou deixar para um outro momento. Você pode mudar essa data? Né? Às vezes nós temos medo de fazer isso. É a organização, literalmente, Ivan. E aí a gente já sabe que ela tem. Só que aí você começa, você faz, né, você se planeja, aí a antecipação que ela trouxe. Eu vou trocar a antecipação por organização, me perdoe, certo? E você planeja tudo aquilo. Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí vai dando tudo certo, aí você vai subindo ali as escadas. Aí quando chega ali na metade, não, tá faltando isso que eu não comprei, que eu esqueci. E surgiu um contratempo, quebrou uma coisa e não tá dando certo. Aí começa a ansiedade a crescer ali. É mais pelo fato de não dar certo aquilo que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Então, a organização, eu uso a agenda digital no celular. Se eu não anotar, eu marco duas coisas no mesmo dia, no mesmo horário. Sim, eu marco. Então, é indispensável para mim. Eu preciso anotar várias coisas. Por exemplo, no domingo tem a agenda da semana, o pastor coloca lá e eu abro o celular e vou anotando. Eu preciso dessa anotação, eu preciso dessa organização. Eu preciso me antecipar disso. E fica mais... Na prática é isso. Já passei por situações assim, de organizar várias coisas e chegar ali na metade do caminho, alguma coisa desandou e vem uma ansiedade, e vem ali de repente uma dor na cabeça, e algo que é em mim, como a gente falou agora há pouco, né? Ai, tá dando certo, para não gerar nenhum transtorno, nenhuma discussão familiar, né? Sentar realmente, olha, eu planejei isso aqui, mas eu não consegui fazer do jeito que eu planejei, me ajuda aqui? Isso facilita também nesse processo. Muito bem. Gente, faltam 2 minutos para as 11, doutor Guinaldo. Até que horas que a gente pode? Meu Deus. Eu pedi até para o pessoal da produção aqui, para minha amiga Van, que está me auxiliando hoje aqui, para a gente copiar, né, as perguntinhas que estão no chat, porque tem muitas participações aqui no chat, né? E o horário foi embora. Aí eu quero saber de vocês, até onde que a gente vai? Se tem mais aí uns 5, 10 minutos. Doutor Guinaldo. Tá mudo.
Eu vou deixar com a Van, porque olha só, com a Maiara, a doutora Maiara, porque realmente ela tem que entrar no serviço às 11h30 e eu preciso sair. Eu estava até vendo aqui para copiar o chat, eu gostaria assim, mesmo que a gente não comente, pode ler todos, pelo menos do chat aqui, né? E os do WhatsApp, manda para a gente essas perguntas, tá bom? Semana que vem, doutora Maiara, a senhora vai estar com a gente? Sim. Aí a gente traz algumas perguntas e o assunto. O WhatsApp também tem acho que umas 3 ou 4 perguntas lá também, né? Mas eu já vi que aqui no nosso chat também tem algumas perguntinhas, né? Então vamos lá. Então podemos, doutora Maiara, podemos então semana que vem os nossos ouvintes que estão participando aqui, a gente trazer logo no início, semana que vem, a parte, terminando esse assunto e trazendo as perguntas que a gente falando, e você que está nos ouvindo, é porque realmente precisamos parar agora 11 horas, que estamos em outros compromissos bem rápidos, né? Com certeza. Então segue no chat aqui? Lê sim. Ok. A Glória Oliveira está dizendo bom dia, graça e paz a todos. A Jussara Rossoni está dizendo eu amo açaí. Em janeiro vou tomar muito, pois o açaí do Pará é puro. Aqui nós tomamos uma mistureba. E ela está rindo. Aí vou para o Pará dia 7 de janeiro, em Salinas, e depois Paragominas. Olha aí. Chegando em Salinas, procura a Leuda Brasil. É nossa ouvinte aqui assídua, viu, Jussara? Ela com certeza vai adorar te conhecer. E a Maiara, eu também corto toda a etiqueta. Ela está aqui mais uma vez falando. Ela já tinha comentado lá do outro lado, lá no chat. Deixa eu ver quem mais. O perfil Encontro de Peritos também está por aqui, está dizendo bom dia. Na verdade, é a Cristiana Trajano que está aqui. A Van está dizendo o seguinte: eu acredito que a ansiedade pode se tornar até contagiosa. Vejo que muitos filhos começam a agir de modo ansioso porque a ansiedade dos pais gera comportamentos e pensamentos ansiosos nos filhos. Foi o que ela disse aqui. A Cristiana está dizendo Juazeiro do Norte, ela está ligada aqui junto com a gente. A Jussara está lá em Vila Velha, no Espírito Santo. O Reginaldo está em Juazeiro do Norte. A Camila está lá em Calcaia. O Elienay José do Nascimento está dizendo o seguinte: ouvindo de Aracaju, Sergipe. A Jussara mandou aqui algumas emojizinhos. A Sandra Maria está dizendo, doutora Maiara, uma pergunta: como podemos ajudar no dia a dia uma família que tem ansiedade? Lembrando para os nossos ouvintes, nós estamos anotando essas perguntas. Vocês vão anotar? Na próxima quinta, a gente vai, no início do programa, a gente vai trazer. Você já vai sair agora também, Ariane? Também. Pronto, a gente está anotando quando for no início na próxima quinta-feira, permitindo Deus, como o Elber sempre ressalta, a gente vai, bem no início do programa, a gente traz as respostas dessas perguntas que vocês trouxeram aqui. Ok. Maravilha. Então, Sandra, fica ligada, semana que vem a tua resposta, eles estarão respondendo para você, tá bom? A Francisca Sandra está dizendo, como podemos ajudar uma pessoa que tem autismo e muitas vezes fica com ansiedade? Nesse daí eu estava até olhando e até a Van, usando a experiência dela, deu uma resposta logo acima. E aí, muito boa, Van, obrigado. Ok. Posso ir para a próxima? A Cristiana está dizendo, como diferenciar a depressão com a ansiedade? São ótimas perguntas, viu? A Francisca, posso ir para a próxima? A Francisca está dizendo, doutora Maiara, como devemos ajudar um autista com ansiedade? A Leia está dizendo, não esqueça de deixar o like, obrigado Leia. E a Van, respondendo a Francisca aqui, ela está dizendo o seguinte: o acompanhamento regular com terapia da pessoa autista faz reduzir consideravelmente esse tipo de comorbidade comum em autistas. Estou à disposição para te orientar, minha irmã. Muito bem. A Van, ela mesma já até falou aqui, a Van também tem, ela é autista, né? E ela... nesse ponto aí, ela é maravilhosa porque ela consegue transcrever tudo que um autista sente, né? E isso é bom demais. Vocês entenderam, né? É isso aí.
O encontro de peritos. A Cristiana está dizendo assim, ó, a visão da igreja hoje mudou com relação à ansiedade, que não é mais uma bobagem. E isso está sendo mais amável. Aí ela diz mais aqui, amém. A Leia Moura está dizendo, tem dias, doutora Maiara e doutora Aguinaldo, que a gente só precisa de um abraço. Que linda. A Jaimara está dizendo, bom dia, Jaimara, Centro Novo, Buritirana, lá no Maranhão. A Jussara está dizendo, canso de escutar que depressão e ansiedade é falta de fé. Falta de fé, está em pecado, que isso não é de Deus, falta de Deus, tem que orar mais, jogar esses remédios fora, né? E isso fere quem passa por essa situação. Não é? É o que a gente já até comentou aqui. A Geliane também está dizendo, bom dia, como ajudar as crianças? Tenho notado minha filha, que tem 10 anos, muito ansiosa, sentindo até no físico. Lembrando também, viu, queridos, que esse programa fica gravado, né? Então, depois, se quiser pegar aí as perguntinhas, né, também, fica tranquilo. A Cristiana está dizendo mais, o idoso também sente ansiedade? E o que fazer? A Tânia está dizendo o seguinte, bom dia, primeira vez acompanhando por aqui, os irmãos eu já conhecia, mas a doutora Maiara é a primeira vez. Tão lindinha e meiga, a voz condiz com a voz e o sotaque. Que legal. A minha amiga Tânia Lima, perdão. A Doralice está dizendo, bom dia, graça e paz. O Marcelo está dizendo, graça e paz, em nome de Jesus, muito boa a programação. A Sandra está dizendo, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sinto que meu cérebro está ansioso, mas eu não. Como assim, Sandra? Não entendi. Então, eu fico repetindo várias vezes, estou tranquila. Muito bom. A Sandra Regina está dizendo bom dia para vocês. A Ivanete mandou aqui vários emojizinhos. A Jussara está dizendo obrigado você, Maiara. A Ivanete está dizendo estou aqui amando ouvi-los. A Rebeca Alexandrina está dizendo bom dia. Eu tenho ansiedade. Já tratei de depressão por 2 anos. Hoje procuro me adaptar às circunstâncias. Programei 24 horas de oração pelo Brasil, que aconteceu de forma parcial na igreja. Tudo bem. Enfim. Ação prática. A Jussara Rossoni está dizendo, muito bom o programa. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amo a Rede 316. Em casa é uma Alexia o dia inteiro. E quando saio, o bom aplicativo do celular. Olha aí. A Marlinda está dizendo, quando eu viajo de avião, a ansiedade me abate. Ela é lá de Vila Velha, né, Marlinda. A Francisca Sandra está dizendo, eu queria uma consulta com a doutora Maiara. Olha aí que legal. Francisca, entra no nosso WhatsApp, no 11 9 30 03 03 16, e lá a gente encaminha para você aí os contatos da Maiara, tá bom? Pode ser, né, Maiara? Pode sim. Ok. Livre e espontânea pressão, né? Mas tudo bem. A Maria Borges também está dizendo assim, ó, vocês são bênção nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Muito bem. E lá no nosso WhatsApp também, tem mais perguntinhas também por lá. Vocês querem saber ou deixa para a semana que vem, meu irmão? Olha, eu creio que já avançamos demais, né? Aí manda essas perguntas pra gente. Doutora Maiara, fala o seu Instagram para aí, que aí eles já anotam, e a Francisca já anota o seu Instagram também, que aí já entra em contato contigo. Pronto, então vocês inclusive lá no Instagram tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. É @ né, psicóloga Maiara com Y, Maiara Ferreira, aí tem um C e o E no final. Aí lá vocês conseguem contato comigo, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. E as perguntas que eles enviaram, no WhatsApp, como já está tudo escrito, né, fica mais fácil da gente organizar. E na próxima quinta-feira a gente trazer todos esses pontos aqui. Tudo bem. Isso. E copia aí, manda pra gente as do WhatsApp, que a gente já, porque é o WhatsApp da rede, e a gente já vai vendo e vamos olhar novamente o programa, tá bom? Doutora Maiara, muito obrigado pela sua presença, pastor Elber, todos os nossos ouvintes, como é bom. Aquela pergunta que foi feita ali, eu lembrei do síndrome do pensamento acelerado, né? A pessoa falou, meu corpo está tranquilo, mas a mente está ansiosa. Então, olha só, está lá acelerado, mas ele falou, calma, ainda não deu tempo, é isso aí, exercício que a gente vai fazendo a cada dia.
Um beijo a todos vocês e nos perdoe, mas precisamos caminhar. Tchau, tchau. Valeu, gente. Deus. Então, de volta, né? Próxima quinta, sim, estaremos aqui, permitindo Deus. Permitindo Deus, estarão aqui. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Deus abençoe. Bom fim de semana, bom almoço para vocês, bom trabalho. Papai do céu abençoe e guarde. Até quinta-feira, se Deus quiser, então. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.